Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não sem esse canal. Vídeo de hoje, aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem dentro da viagem. Um vídeo que é uma coisa que eu acho absurdo ter que alguém como eu, totalmente retardado, com opinião de bosta, ter que falar de uma coisa que é totalmente óbvia. E parece que as pessoas esqueceram totalmente disso. Por ser tão óbvio, parece que as pessoas esquecem dessa linha de pensamento. As pessoas, como diz a música do Raul Seixas, né? Estão ocupadas demais para pensar. O que acontece? Se parar para pensar um pouquinho que seja. O Rei Bianchi disse uma coisa que é muito interessante, que os políticos deveriam ser obrigados, não só os políticos, governador, senador, ministro, prefeito, deputado, presidente, pessoal do STF, STJ, etc. Todos eles deveriam ser obrigados a matricular os filhos deles nas escolas públicas. Deveriam ser proibidos de estudar em escola particular. Deveriam eles, né, os presidente, governador, senador, deputado, pessoal do STF, STJ, etc e tal, quando ficarem doentes, tanto eles quanto as famílias deles, quando precisarem de tratamento médico, usar o sistema público de saúde. Deveriam ser obrigados, proibidos de serem tratados em hospitais particulares, em clínicas particulares. Deveriam eles ser obrigados a utilizar o transporte público para ir da casa deles para o trabalho deles. Não ter lá o carro particular, limusine, helicóptero, motorista, piloto, segurança particular, para buscar ele em casa, com o carro do ano, com o carro blindado, com o carro cheio de tecnologia, de helicóptero, buscar ele de casa para levar ele de casa para o trabalho, levar ele de casa para as reuniões extras da Câmara, quando tem que ficar votando alguma coisa, etc e tal, para sessões extras da Câmara, né, etc e tal. Então, se ele usar o transporte público para ir da casa dele para lá para votar nas sessões, das coisas dos processos e tudo mais. Deveria ser assim para o Brasil poder funcionar, para o Brasil ser um país sério. E mesmo assim o Brasil ainda teria dinheiro, ainda teria condições. Com todos os impostos que a gente paga, não íamos deixar de pagar impostos nem nada. Com todos os impostos que a gente paga, o governo devolver pra gente aquilo que a gente está comprando, e o governo não está dando a mercadoria. Temos que processar o governo, né? Que o governo está nos roubando. Quem que vai nos proteger contra o governo que nos rouba? Porque se a gente paga os impostos para ter condições de estradas boas, condições de educação, de saúde, de saneamento básico, isso aí a gente não tem, o governo não está cumprindo a parte dele do contrato. Então, assim, se a gente não tem acesso ao transporte público de qualidade, a uma estrada de qualidade, porque teria as condições totais aqui no Brasil, com tantos impostos que a gente paga, teria as condições totais de todos os hospitais, de todos os postos de saúde, etc., serem do nível do Albert Einstein, que é um dos melhores hospitais do país, e onde os políticos vão se tratar, os ministros, os deputados, a galera que tem dinheiro vai se tratar. Justamente vão se tratar lá porque é um tratamento mais caro, porque são os médicos mais capacitados, que mais estudam, que mais conseguem as coisas e cobram mais caro pela fama e tudo mais, ter os melhores equipamentos e tudo mais. E todos os hospitais e postos de saúde poderiam ser equipados assim e terem médicos de alto nível assim, se o governo devolvesse, se o governo fornecesse pra gente, se o governo desse pra gente a parte dele do contrato, que ele recebe o dinheiro dos impostos, que é a nossa parte desse contrato. A nossa parte desse contrato é pagar o dinheiro dos impostos pro governo devolver isso daí pra gente. E o governo é pra gente, é pro povo, trabalha pra gente. Nós não somos escravos do governo. E os políticos, os governantes, o pessoal do STF, etc e tal, eles poderiam sim ter a mesma vida que eles têm, porque o povo com educação, o povo com saúde, o povo com transporte público, com tudo, não ia ficar precisando, dependendo do governo. Então o governo não ia precisar de ficar pagando as coisas que paga pro povo, as bolsas isso, bolsa aquilo, etc e tal, para quem não tem condição, porque todo mundo teria condição, todo mundo passaria a ter condição. Em vez disso, o governo faz o quê? O governo manipula o gado, divide para conquistar, igual está escrito no livro da Arte da Guerra. Pondo rico contra pobre, branco contra preto, hétero contra gay, homem contra mulher, esse gênero contra aquele, para quem você transa,
com que tipo de pessoa você transa, que tipo de roupa que você usa, qual que é a sua aparência, qual programa de televisão que você gosta, qual humorista que você gosta, qual piada você dá risada, qual música você gosta, qual religião você tem, qual candidato você vota. Porque se você vota em tal candidato, você tem tal gênero, você tem tal raça, você transa com tal tipo de pessoa, então você tem que votar em tal candidato. O outro candidato é vilão, não sei o que. É o rico contra pobre que tem que pagar mais imposto, não sei o que. Aí fica dividindo, porque, na verdade, o dinheiro dos impostos é para pagar o quê? O salário e os benefícios do cargo dos políticos da STF, STJ, etc e tal, do presidente, governador, senador, etc e tal. É para pagar o helicóptero para buscar eles, para levar eles da casa deles pro trabalho. É para pagar o terninho de milhões que eles usam para ir nas sessões da Câmara. É para pagar o jantar deles no restaurante, a hospedagem deles quando eles saem, né, ministro, deputado, senador, etc. Sai de um estado e vai para Brasília para as sessões que vão ter lá na Câmara, etc e tal. Tudo pago com o dinheiro dos impostos. O salário deles, os benefícios do cargo dele, etc e tal. O juiz tem lá no tribunal a profissão do cara que cuida da toga do juiz, ajuda o juiz a vestir e tirar a toga, leva a toga do juiz para lavar na lavanderia, prepara a toga do juiz e ele ganha o salário para isso. E o juiz é um benefício do cargo que ele tem de ter esse funcionário ganhando um salário para cuidar da toga dele, e é pago com o dinheiro dos impostos. Isso daí eles não querem que a gente veja, eles querem que a gente fique discutindo. O rico tem que pagar mais imposto, porque aí rico contra pobre. É que aí o pobre começa a ganhar dinheiro, melhora de classe social, passa a ser classe média, tem que pagar mais para poder continuar sendo classe média, então ele volta a ser pobre, vai continuar sendo sempre pobre. Sempre defendendo do governo, sempre escravo do governo, manipulado pelo estômago, manipulado pela direita e esquerda, manipulado pelo branco contra preto, rico contra pobre, esse gênero contra aquele gênero, etc e tal. Essa é a realidade óbvia que qualquer retardado sabe, porque é muito óbvio. E eu acho absurdo ter que ter um retardado fazendo vídeo falando sobre isso. Porque se tem um retardado fazendo vídeo falando sobre isso, é porque isso está acontecendo no Brasil. É porque isso está óbvio, é porque isso está descarado. Né? Esse povo manipulado e não percebe que está sendo manipulado. Igual falam no filme da Matrix, né? O Morpheus fala pro Neo, né, que as pessoas estão tão cegas e inertes na Matrix que elas estão idolatrando as correntes que as prendem, as correntes imaginárias, né? E a estrada, por exemplo, é um grande exemplo disso. O que acontece? A gente paga imposto pro governo pegar o dinheiro dos impostos, construir e manter as estradas. Aí o governo faz o quê? Eles leiloam as estradas, eles vendem as estradas para empresas, eles faz concessão, para não dizer que está vendendo produto, faz concessão para dizer que está emprestando, alugando a estrada para empresas. Só que essas empresas fazem o quê? Elas instalam os pedágios, e com o dinheiro dos pedágios, essas empresas sustentam a estrada, mantêm a estrada. Quem passa por estradas, né, onde tem pedágio e estradas que não tem pedágio vê a diferença. Então o que acontece? Se a empresa, apenas com o dinheiro do pedágio, que é o imposto que a empresa cobra para a gente poder usar a estrada, que ela foi construída com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos, e para utilizar estradas estamos usando o carro que a gente pagou dinheiro, em cima do valor do carro a gente pagou imposto, em cima do valor do combustível a gente paga imposto, em cima das peças do carro a gente paga imposto, para poder ter um pedaço de papel que fala que a gente é habilitado a dirigir, a gente paga imposto. Então assim, a gente pagou imposto tudo para ter a estrada, para manter a estrada. E a gente ainda paga em dobro o imposto, porque o IPVA é o imposto em dobro, né? O pedágio é o imposto em dobro. Aliás, né? Então a gente paga duas vezes, a gente paga dois impostos para a mesma finalidade, que é para manter a estrada, para construir a estrada e manter a estrada. Então as empresas, com o dinheiro dos pedágios, ela mantém a estrada com a qualidade que mantém do asfalto e tudo mais. E ainda tem o atendimento que tem de guincho, de graça, né, entre aspas, porque a gente já está pagando pedágio para isso. Então ela fornece, ele troca o guincho se der problema no carro, e tem os telefones de emergência, tem a estrutura, tem acostamento, tem três faixas, tem trecho que são duplicados, etc e tal. Agora o governo não faz isso pra gente, o governo não devolve pra gente uma estrada assim, por quê? O dinheiro que a gente paga pros impostos do governo, né, o IPVA, o imposto em cima da gasolina, o imposto em cima do valor do carro e tudo mais, é muito maior do que o dinheiro que a gente paga de pedágio. E por que o governo não fornece uma estrada tão boa quanto as estradas que têm pedágio? Porque isso daí é óbvio, o governo está roubando a gente. O governo não está cumprindo a parte dele no contrato. E isso não é de hoje, já desde que existe o governo. Porque o governo só existe, o sistema só existe, né? A roda só existe para se manter, né? E ela se mantém como? Dividindo para conquistar, como está escrito no livro da Arte da Guerra.
Inclusive um spoiler sobre... Spoiler não, né? Uma questão que me lembra é o final do Game of Thrones, a 6ª temporada, que muitas pessoas não entenderam. E eu vi a explicação e faz todo sentido. Que fala justamente sobre essa questão. Porque a Daenerys, a vida inteira dela, ela viu esse sistema acontecendo. Mesmo na ficção tem esse sistema político e como que acontece a manipulação política, a divisão de classe, a divisão social de escravos e senhores de escravos e tudo mais. E aí ela foi soltando, né, os escravos, ela foi libertando os escravos, não só por ser boazinha, não só por bondade, por achar injusto, errado, etc e tal, mas porque ela também precisava de ter aliados, ter pessoas ali, ter o exército dela, para que esse exército dela fosse combater os opressores, que são os que impõem esse sistema. Só que na vida ela percebeu, ela observou que ela achava que esses reis que estavam lá no poder, que tinham tirado ela do trono, que eram o sistema, que eram eles que impunham o sistema. Só que à medida que foi passando a série, as coisas acontecendo, ela foi percebendo que esses reis que estavam lá em cima são apenas peças do sistema, né? E que ela também era apenas uma peça no sistema, que o sistema está muito além disso, né? Que o rei é só um bode expiatório, e que do mesmo jeito que o rei estava lá dos tempos antes dela e no lugar dela, e quando ela chegou ao trono, ela percebeu que ela ficou no lugar do rei e que o sistema continuava o mesmo, que a engrenagem era a mesma. Tanto que durante algum episódio, que eu não lembro qual é, ela comenta sobre, ali mais de um episódio, ela comenta sobre a roda, de manter a roda funcionando, né, que ela queria quebrar a roda e tudo mais. E daí ela libertou para ter esse escravo, chegou lá e descobriu, ela percebeu a hora que estava no trono, justamente na 6ª temporada, que ela fazia parte do sistema. Então ela quis quebrar o sistema e só recomeçando tudo do zero, igual entrou igual o Thanos. Só que aí ela pirou a cabeção e achou que só matando as pessoas que estavam acostumadas com o sistema e começar um novo sistema, né, que foi mais ou menos o que o Hitler fez, né, que queria começar um novo sistema matando as pessoas que consideravam fracas e tudo mais, por várias questões idiotas na mente dele dessa divisão, porque esse livro da Arte da Guerra já é antes, inclusive, da Alemanha nazista, é da época do milenar chinesa lá e tal. Então o Hitler ele conhecia esse livro, A Arte da Guerra, e ele usava esse livro da Arte da Guerra para dividir, para conquistar, que é a mesma coisa que acontece hoje em dia, que a gente pode trazer para a vida real falando de Lula e Bolsonaro, que Lula e Bolsonaro não são só os topo das paradas lá, tem muita gente acima deles. É igual a gente parar para imaginar, numa analogia, numa metáfora, o Neymar. Ah, o Neymar é rico, o Messi é rico, o Cristiano Ronaldo é rico. Ah, beleza, eles têm muita grana. Eles têm muita grana do ponto de vista nosso. Mas quem tem muita grana de verdade são os caras que pagam o salário deles. São os caras que dão os benefícios para eles, que escolheram ser donos dos times, ser donos dos passes deles, etc e tal. E na política é a mesma coisa. O Lula e o Bolsonaro têm dono, eles são bodes expiatórios. Tem muitas pessoas acima deles que usam eles para dividir entre direita e esquerda, para dividir, para conquistar a arte da guerra, igual o rico e pobre, branco e preto, o hétero, esse gênero contra aquele gênero, etc e tal. E criam até termos, né, que não existem, que tentam mandar a hipocrisia, né, tentam mandar, porque criam o termo cis, ou seja, a pessoa que é hétero, a pessoa, o homem que nasceu homem, que é hétero, tal, a mulher que nasceu mulher e que é hétero, que se identifica como homem, que se identifica como mulher, agora foi obrigado, foi imputado sobre ele o termo cis, porque foi um termo que inventaram para poder dizer que existe o homem trans e a mulher trans. Só que o que é o homem trans e a mulher trans? O homem trans é a lésbica, sapatão, tipo caminhoneiro, que sempre existiu desde os primórdios da humanidade. E o homem e a mulher trans nada mais é do que o homem gay. O homem gay é afeminado. E aí eles falam, né, o pessoal do GLBT, etc e tal, que agora tem uma letra para cada um. Era, como diz o Maurício Meirelles, era mais fácil colocar tudo menos H. Que aí, né, daqui a pouco eu vou ter que inventar a letra, porque já vou ter usado todas as letras. Mas eles falam o quê? Eles falam que não é o pau, não é o pinto que faz o homem ser homem, não é a buceta que faz a mulher ser a mulher, né? Que ser homem é muito mais além do órgão genital, é muito mais além da roupa, que não é a roupa que faz o homem ser homem, a mulher ser mulher e tal. Só que aí muitos dos homens trans e das mulheres trans se consideram héteros. Ou seja, eles mudam o órgão genital, mudam o tipo de roupa e mudam o gênero, deixam de ser gays.
Eles nasceram gays, mas deixam de ser gays, passam a ser héteros porque mudaram o órgão genital e mudou o tipo de roupa, mudou a aparência. E aí eles falam que não, que eles sempre nasceram héteros, sempre foram héteros. É que nasceram no corpo errado, porque eles não aceitam o corpo que eles nasceram. Por essa questão de estarem tão manipulados pela questão do dividir para conquistar, de ter o lado bom e o lado mal, de ter o herói e o vilão. E aí eles terem que estar do lado do herói, terem que estar pedindo ajuda pro herói e tudo mais, e o outro que pensa diferente, que fala alguma coisa diferente, é vilão. E aí na hipocrisia deles darem um rótulo diferente para outra pessoa, deles darem o rótulo de cis, criar o rótulo de cis pros héteros, né? Aí tudo bem, tudo de boa, porque não é ofensivo, não é isso, não é nada nem nada, é tudo de boa. Mas os héteros têm que aceitar o rótulo que eles criam, tem que falar com eles do jeito que eles querem que eles falem, com a cultura que eles querem, com as gírias que eles querem, com as palavras que eles querem, porque senão é ofensivo, tá desrespeitando, então a piada passa a ofender. Tipo, quem se ofende com piada é a mesma pessoa que quer bater na atriz que faz a vilã na novela. Essa é a parada real. E aí é o seguinte, né, ficam tão manipulados por essas questões de gênero contra gênero, quem que você transa, quem que você vota, branco e preto, rico e pobre, etc e tal, e não percebe que estão sendo manipulados, né? Então assim, o vídeo já ficou mais longo do que eu queria, vou encerrar por aqui. Paz pra todos, fui!